Aquilo que gostaríamos de partilhar convosco é que existem efetivamente oportunidades muito relevantes e que fazem toda a diferença no investimento, mas é importantíssimo que qualquer investidor esteja ciente daquelas que vão ser as principais dificuldades de investimento. E a primeira tem a ver com os timings. Nós sabemos que os recursos são limitados na realidade de toda e qualquer instituição e temos que contar de facto com timings que muitas vezes não são compatíveis com aquilo que são as necessidades de investimento. O que eu quero dizer com isto é que, a partir do momento em que um projeto é candidatado ao Portugal 2020 ou a qualquer outro programa de incentivos comunitários, há que contar com alguns meses até à decisão, até à contratualização e até ao primeiro pedido de pagamento. E, na verdade, há um princípio que é comum e transversal a este tipo de candidaturas, que é o facto de elas poderem iniciar a partir da data em que a candidatura foi submetida. Portanto, na verdade, muitos dos investimentos acontecem a partir desse dia de candidatura, sob inteira responsabilidade, naturalmente, dos seus promotores, não sabendo ainda tão pouco se vão ou não beneficiar de incentivo comunitário. E esse é naturalmente sempre o primeiro dos desafios, é se o projeto faz sentido e se o projeto vai efetivamente acontecer, independentemente de ter fundo comunitário ou não, é importante salvaguardar e precaver a estrutura de financiamento desse projeto desde o primeiro momento, com capitais próprios, mas naturalmente aqui com um papel também que pode ser muito relevante de intervenção do sistema financeiro, da banca e do Millennium BCP, naturalmente, em particular. O segundo aspecto que queria salientar está relacionado com a expectativa de relação entre fundos comunitários e meios próprios do promotor. Tipicamente, um projeto de investimento, ainda que naturalmente dependendo da natureza desse projeto, da natureza dos investimentos e do sistema ao que ele se está a candidatar, as taxas de incentivo sejam variáveis, tipicamente um projeto de apoio em termos médios contará com cerca de 50% de incentivo comunitário. E esse incentivo, por sua vez, pode admitir duas formas distintas. Uma natureza não reembolsável, aquilo que nós tipicamente conhecemos como fundo perdido, ou uma natureza reembolsável, portanto, da prática, permita uma simplificação, mas um empréstimo a taxa zero. O valor remanescente, portanto, os outros 50%, e aqui saliento que estou a falar de taxas médias, são naturalmente a responsabilidade do promotor. Uma parte com capitais próprios, mas uma parte também muito relevante do projeto no seu todo, que poderá naturalmente ser apoiada pelo sistema financeiro. O último desafio tem a ver, de facto, com a execução do projeto e com liquidez. É que o incentivo é pago contra a evidência do investimento. Todo e qualquer promotor que esteja a dar continuidade à execução do projeto terá que efetuar a despesa, comprovar o pagamento dessa mesma despesa, aguardar a certificação dessa despesa e só, de facto, algum tempo depois da despesa estar realizada é que receberá o incentivo comunitário a que tem direito, o que naturalmente, do ponto de vista de tesouraria, traz sempre desafios. Foram estas, essencialmente, os três aspectos que, enquanto banco parceiro das empresas, nos levaram efetivamente a criar soluções que correspondessem aos principais desafios. E o nosso foco foi, em primeiro lugar, estar presente no momento que é crucial para a decisão de avançar ou não avançar com a candidatura, que é, no fundo, estar ao lado do cliente no momento em que ele pondera investir. E quando dizemos estar ao lado do cliente, é, no fundo, declarar a nossa intenção de apoiar aquele projeto para que, no momento em que a candidatura é submetida, a estrutura de financiamento esteja, a priori, assegurada. Depois, o que fizemos, naturalmente, também foi criar soluções que, do ponto de vista financeiro, estivessem adequadas a estes desafios de execução temporal e financeira, nomeadamente no que diz respeito à antecipação dos incentivos comunitários. Portanto, e o que fazemos é, a curto prazo, antecipar aquilo que vai acontecer do ponto de vista de pagamento de incentivos e apoiar estruturalmente no médio e longo prazo, na tal componente de investimento que é da responsabilidade do próprio promotor, enfim, acrescentando aqui também um outro tipo de apoio que pode, porventura, ser necessário, que é no pós-encerramento do projeto. Portanto, no momento em que, pontualmente, parte desses incentivos possam, porventura, ser
reembolsados. Portanto, em termos práticos, e sabendo-se que o quadro comunitário Portugal 2020 valeu ou vale cerca de 25 mil milhões de incentivos comunitários, e este número é importante para fazermos o paralelismo com o próximo quadro comunitário de que falarei de seguida. Aquilo que nós gostamos de ilustrar com números e factos foi aquilo que foi a performance no apoio aos empresários em Portugal. E essa performance levou a que metade do investimento, portanto, 1 em cada 2 euros do investimento elegível no Portugal 2020 é de um cliente Millennium BCP, e já há algum tempo que ultrapassámos os 2 mil milhões de financiamento, portanto, em termos acumulados, naturalmente, desde o início do quadro comunitário até à data, em mais de 5 mil operações de apoio a projetos de investimento com Portugal 2020, o que me parece ilustrativo e relevante para que se perceba aqui este papel que o Francisco Hamilton referiu há instantes na sua apresentação inicial, de complementariedade e deste tal papel silencioso, ou se calhar não tão silencioso quanto isso, da banca como parceiro fundamental para que os projetos sejam uma realidade. Ok, feito esta retrospectiva histórica e focando agora naquilo que é o presente. E aqui, perdoem-me por algumas repetições, enfim, tentarei reforçar no fundo as mensagens que já foram passadas. O que temos neste momento pela frente é um pacote de incentivos comunitários sem precedentes. Eu falei há pouco dos 25 mil milhões, enfim, de forma simplificada, em números redondos, no Portugal 2020. Nós, neste momento, temos em mãos a responsabilidade de executar, com sucesso, 61 mil milhões de incentivos comunitários. E estes 61 mil milhões, tal como foi explicado, estão, neste momento, subdivididos em 3 prioridades distintas. Portanto, aquilo que é o fim do Portugal 2020, e que valerá, números redondos, cerca de 11.200 milhões, aquilo que é o PRR, que entre subvenções e empréstimos valerá cerca de 16.600 milhões, e depois aquilo que é o Portugal 2030, que vale cerca de 33.600 milhões. Só aqui uma nota: quando dizemos que o Portugal 2020 chegou ao seu fim, se calhar é relevante olhar para um passado muito recente, portanto, até ao passado mês de setembro foram admitidas candidaturas ao Portugal 2020 dentro de um concurso que tipicamente é o mais concorrido, e que, em particular pelas indústrias transformadoras e no turismo, e que diz respeito ao sistema de incentivos à inovação produtiva. E se acreditarmos que aquilo que aconteceu é um barómetro para o que vamos ter pela frente, há de facto excelentes indicadores de recuperação económica, porque, sabendo que foram apresentados mais de 3.600 milhões de investimento, portanto, no âmbito deste concurso, muito além daquilo que é a própria dotação desse concurso. Se a isto juntarmos os cerca de 14 mil milhões que foram apresentados ao nível das agendas mobilizadoras, nós temos cerca de 7 a 8% do PIB apresentado nos últimos 3 meses, num curtíssimo espaço de tempo, como expectativa de investimento para os próximos 2, 3 anos. E, no fundo, é isso que nós temos ilustrado neste gráfico, que eu faço aqui quase um disclaimer. Este gráfico resulta daquilo que é a nossa perspectiva interna, é um forecast interno de alavancagem de investimento com base em fundos comunitários, que, no fundo, faz aqui a distribuição temporal do que ainda resta do Portugal 2020, dos poucos anos que temos para executar com sucesso o PRR, e a que juntamos depois a expectativa de distribuição temporal do Portugal 2030, e a conclusão a que chegamos é que estes 61 mil milhões de incentivos comunitários deverão representar para o país cerca de 113 mil milhões de investimento. E esses 113 mil milhões de investimentos estão fortemente concentrados nos próximos anos. Eu diria que cerca de 70% até 2025. Portanto, não existem dúvidas de que temos hoje condições para tomar decisões de investimento contando com incentivos comunitários, assim tenhamos a capacidade de encontrar os recursos necessários para executar
os projetos em tempo útil e dentro daquilo que são timings particularmente exigentes. Bom, aqui não dispensarei muito tempo, este já foi um tema abordado. Enfim, se dúvidas restassem, há efetivamente oportunidades que são relevantes para as empresas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. Nós ilustramos aqui e recuperamos aqui alguma da informação que foi pública e que foi tornada pública em julho, que é no fundo aquilo que são os apoios diretos e indiretos para as empresas, mas na medida em que foram abordados, passarei esta parte e focaria naquilo que são os principais desafios do PRR. E, em termos práticos, os desafios não serão muito diferentes dos desafios que nós hoje já conhecemos do Portugal 2020 ou do que tendencialmente serão os desafios do Portugal 2030. E esses desafios centram-se, de facto, nos timings das decisões, nas decisões de aprovação, nas contratualizações dos projetos, no pagamento atempado e na validação da despesa e no pagamento atempado dos incentivos, centram-se naturalmente na complementaridade e é nessa complementaridade que o sistema financeiro vos pode trazer, que estará na verdade uma boa parte do segredo do sucesso dos projetos de investimento. E hoje em dia, e falarei disso de seguida, há de facto uma multiplicidade muito relevante de instrumentos financeiros que eu diria que são tantos que às vezes é complicado escolher aquele que é mais correto e, portanto, aquilo que nos propomos fazer enquanto banco parceiro é orientar os nossos clientes para o instrumento financeiro que possa fazer mais sentido. Naturalmente que há outro tipo de desafios, nomeadamente no estímulo ao investimento estrangeiro, nomeadamente naquilo que são os incentivos fiscais ao investimento e que também já foram hoje aqui abordados, e obviamente um desafio de eficiência na implementação, que é uma responsabilidade de todos os parceiros, sem exceção, dos organismos públicos que estão envolvidos, das empresas que estão a investir, dos parceiros financeiros que estão a apoiar o seu projeto. E como temos esta noção, aquilo que temos vindo a fazer ao longo dos últimos meses é, no fundo, contribuir para decisões conscientes daquilo que são os principais desafios, mas também na partilha daquilo que são as principais oportunidades. Há pouco, quando vos falei deste boom de expectativas de investimento e de candidaturas, que ultrapassará entre Portugal 2020 e PRR cerca de 16 mil milhões de euros, acredito, por um lado, que é de facto um ótimo indicador e um ótimo barómetro da propensão que hoje existe para investir e para recuperar a economia em Portugal, mas acredito também que em boa parte resulte eu diria quase, democratização de acesso aos incentivos comunitários. Porque, de facto, para nós que fizemos este caminho no Portugal 2020, percebemos ao longo do tempo que cada vez haviam mais empresas interessadas em perceber a forma como os incentivos funcionam e em perceber o conjunto de mecanismos que acaba por ser relativamente vasto de apoios que podem, de facto, maximizar o investimento. Portanto, o que fizemos nos últimos tempos, e em particular no que diz respeito ao PRR, foi, no fundo, partilhar com todos, através de um microsite dedicado, um conjunto de peças que esperamos que acrescentem valor às decisões e que, no fundo, tentam simplificar o PRR numa lógica setorial. Portanto, partilhar com as empresas, enfim, de um conjunto vasto de setores de atividade, pelos olhos dessas empresas, quais serão tendencialmente as oportunidades do PRR. Saliento que, como foi visto, essas oportunidades decorrem, por um lado, daquilo que são as subvenções de que tendencialmente poderão beneficiar, mas também muito por via das oportunidades de vir a fornecer as necessidades de investimento público. Portanto, os fornecedores do setor público, em particular nos equipamentos, nas infraestruturas, terão naturalmente muitas oportunidades relevantes que, não sendo diretas, resultam de facto daquilo que são as próprias necessidades de investimento público. Bom, em síntese, no que diz respeito à forma como nos posicionamos e como pretendemos acrescentar valor, aquilo que fizemos foi, basicamente, rodear-nos dos parceiros certos. Enquanto banco, não nos substituímos, nem de forma alguma o quereríamos fazer, àquilo que é o papel determinante da consultoria. E, portanto, ter o parceiro certo na consultoria é meio caminho andado para que, de facto,
a candidatura seja uma candidatura robusta e com boa probabilidade de aprovação. Portanto, aquilo que nós fizemos, sabendo disso, foi rodear-nos de parceiros, que são parceiros estratégicos para nós, mas são também parceiros estratégicos para os nossos clientes. E, no fundo, o que criámos foi um clube de consultoria, portanto, e de equipas de consultoria com as quais os nossos clientes podem contar na prospecção de oportunidades e, naturalmente, numa fase subsequente, na concretização dos projetos de investimento. Depois, o que é que fazemos? Fazemos essa tal análise financeira preliminar que é determinante para que, antes da candidatura avançar, as empresas tenham a noção se a forma como a candidatura está elaborada do ponto de vista de estrutura de financiamento está equilibrada e o banco apoiará financeiramente a execução desse projeto ao longo dos 2, 3 anos que a execução possa demorar. Como também já partilhei convosco, criámos soluções dedicadas e ágeis para muito rapidamente adiantar os incentivos comunitários, criámos soluções estruturais de apoio a médio e longo prazo, apoiamos aquelas que são as exigências legais, nomeadamente com a emissão de garantias bancárias sempre que necessário, e no que diz respeito, em particular, aos fornecedores do investimento público, aquilo que fizemos foi criar soluções de factoring que antecipam para esses mesmos fornecedores aquilo que é a receita esperada em função dos contratos públicos que possam ter ganho. Entrando então agora sim na reta final e no que diz respeito ao papel dos instrumentos financeiros. Como vos disse há pouco, mais importante do que detalhar aqui exaustivamente aquilo que são os instrumentos financeiros que estão ao vosso dispor, eu creio que é partilhar convosco que as nossas equipas comerciais que hoje aqui estão representadas estão inteiramente habilitadas a orientar-vos para as soluções que façam mais sentido. Porque, de facto, algumas delas são efetivamente complexas, enfim, umas mais do que outras, mas mais importante do que as conhecer em detalhe é perceber a lógica do ponto de vista estrutural e funcional. E dentro daquilo que são os instrumentos financeiros que hoje temos ao dispor, em particular das micro, pequenas e médias empresas, eu destaco aquilo que é o papel das garantias financeiras. Hoje é absolutamente crucial para a banca, no processo de concessão de crédito, poder contar com garantias financeiras, quer sejam essas garantias de entidades nacionais, como o Banco Português de Fomento, quer sejam de entidades europeias, como as garantias de que hoje dispomos do Fundo Europeu de Investimento, portanto, do Banco Europeu de Investimento, no seu braço dedicado, efetivamente, às pequenas e médias empresas. Eu queria partilhar convosco que essas garantias são, de facto, essenciais porque, mitigando o risco de crédito do lado do banco, permitem, por um lado, nós concedermos crédito em operações em que, de alguma forma, cujo risco poderia levantar maiores reservas na concessão do financiamento. Por outro, e se calhar até mais relevante, permite que possamos conceder crédito em condições de preço claramente mais favoráveis, sabendo-se que há uma garantia financeira para esse crédito que está a ser concedido e muitas vezes também podendo dispensar a prestação de outras garantias reais que em condições normais ou sem essa garantia financeira seriam exigidas ao empresário. E, portanto, hoje o universo de garantias financeiras é vasto. Aqui o que temos ilustrados são apenas algumas, aqui na componente das garantias nacionais, portanto, daquelas que são veiculadas pelo Banco Português de Fomento através das sociedades de garantia mútua e que, naturalmente, face ao contexto que vivemos nos últimos meses, estão muito vocacionadas para o apoio imediato às empresas, agora mais recentemente com uma linha cujo objetivo é efetivamente apoiar as empresas mais afetadas agora pela pandemia e sabendo-se naturalmente que a recuperação acontece a diferentes ritmos, portanto as empresas que com o final das moratórias apresentam necessidades de reestruturação ou de consolidação das suas dívidas e depois para além destas garantias do Banco Português de Fomento, tal como vos disse, nós, a Millennium BCP, contamos hoje com as garantias do Banco Europeu de Investimento, enfim, em particular com o maior contrato em termos europeus
feito no que diz respeito ao Fundo Europeu de Investimento, que vale hoje 2.800 milhões de garantias financeiras que nós temos para a concessão de crédito ao longo dos anos de 2021, 2022 e 2023, que nos dão, acima de tudo, uma enorme agilidade na forma como concedemos crédito às empresas em Portugal. E quando eu vos digo, e quando dou esta nota de agilidade, dou esta nota porque sempre que há uma garantia financeira envolvida, há naturalmente uma decisão que é partilhada. Portanto, o banco tem que acreditar no investimento que está em causa, mas tem que envolver uma segunda entidade, que é quem presta a garantia. Portanto, no caso das garantias do Banco Europeu de Investimento, aquilo que contamos é com uma delegação das competências para a decisão, que em termos práticos permite que consigamos, num curto espaço de tempo, muitas vezes, enfim, ao fim de 2, 3 dias, muitas vezes, conseguir concretizar uma operação de financiamento com o contrato emitido e com o dinheiro efetivamente em conta. A apresentação será partilhada com todos. Eu aqui não vou entrar em detalhe de pormenor quanto a prazos, maturidades, carências. Aquilo que queria partilhar com todos é que estas linhas são de grande abrangência setorial e, portanto, corresponderão à esmagadora maioria daquelas que são tipicamente as necessidades de uma micro, ou de uma pequena, ou de uma média empresa, e estão ajustadas a necessidades de tesouraria, mas também a necessidades estruturais de investimento. O que queria dar nota é que, paralelamente, existem um conjunto de outras oportunidades que podem ser exploradas e que muitas vezes são complementares aos próprios fundos comunitários. Só 2 ou 3 exemplos muito sucintos. A linha de apoio à qualificação da oferta. Este é um instrumento protocolado, portanto, entre o sistema bancário e o turismo de Portugal, que funciona de forma híbrida. Portanto, estamos a falar de apoiar projetos de turismo em que parte do financiamento é concedido pelo banco, outra parte é concedida diretamente pelo Turismo Portugal, com a vantagem de que a componente concedida pelo Turismo Portugal é a taxa zero e tem ainda uma parte que pode ser, no fundo, perdoada dessa dívida, e este é, de facto, um dos instrumentos financeiros neste momento mais requisitado por empresas do turismo que, de alguma forma, estejam a investir de raiz ou, particularmente, a transformar a sua atividade. Isso pode ser relevante nos dias que correm. Também no âmbito do turismo, a linha Capitalizar Turismo, em que aqui a lógica é um pouco diferente, é de facto a de garantia financeira que nos é concedida pelo Banco Português de Fomento e cujo objetivo, uma vez mais, é nós termos essa capacidade de apoiar estruturalmente projetos de investimento no domínio do turismo. Destacava só aqui por fim o papel de um outro instrumento que é financeiro no setor imobiliário em particular, e muito em particular para quem hoje em dia possa estar a reabilitar integralmente edifícios, que é o Instrumento Financeiro para a Recuperação e Revitalização Urbana, portanto, o IFRU 2020, que mais uma vez é um instrumento híbrido. É um instrumento que envolve financiamento bancário, numa parte do financiamento, e depois uma outra parte com vários financiadores envolvidos. O BEI utiliza parte também dos fundos do Portugal 2020, mas o que é que isto resulta em termos práticos? Resulta daquilo que seja uma necessidade de investimento para reabilitar, por exemplo, integralmente um edifício. Seja ele com um objetivo de exploração residencial, seja ele com um objetivo de exploração turística, permite que o promotor beneficie de cerca de metade do empréstimo com taxa zero. E, portanto, quando olhamos para o custo global da operação, o facto de ter metade do financiamento a taxa zero ou a tender para zero fará naturalmente toda a diferença naquilo que são os custos financeiros deste tipo de operações estruturais de apoio ao investimento e que, de resto, contam com maturidades alargadas até aos 20 anos e, naturalmente, com períodos de carência ajustados àquilo que é o desafio de um projeto de reabilitação integral de um edifício. Para concluir, eu diria que uma boa parte do sucesso e da agilidade do banco, na verdade, também depende da forma como o pedido de financiamento nos chega. E, portanto, aqui são apenas algumas dicas
que me pareceu relevante partilhar convosco, sempre que estejam em causa, em particular, novos investimentos, independentemente da sua natureza, é relevante, naturalmente, que possam ser partilhado connosco as peças contabilísticas, a informação, nomeadamente no caso de startups, de quem são os promotores do projeto e, no fundo, da sua experiência para levar avante esse mesmo projeto. O plano de negócios, os pressupostos, obviamente, são fundamentais, a memória descritiva, a estrutura de financiamento que vos falei e que é essencial para que, a priori, se perceba o equilíbrio entre as diferentes fontes de financiamento e na qual nós ambicionamos, naturalmente, estar incluídos também, e, de resto, outros apoios que possam estar aprovados ou candidatados, que são sempre relevantes para a forma como o banco analisa a operação. Bom, em síntese, numa altura em que, enfim, já não será relevante propriamente discutir a bondade do PRR, é acima de tudo relevante nós focarmos na boa e rápida execução do Plano de Recuperação e Resiliência e muito em breve naquilo que serão as oportunidades do Portugal 2030. Numa altura em que sabemos que temos indicadores fortíssimos de recuperação económica, mas em que sabemos que a economia recupera a duas velocidades distintas. Eu diria que o principal desafio para o país, obviamente, é o de convergência com a União Europeia, é o de crescimento, é o de recuperação. O principal desafio para as empresas, naturalmente, será a de se conseguirem aportar com os recursos de que necessitam, a todos os níveis, humanos, financeiros, para levar avante os seus projetos estruturais de investimento, que lhes permitam especialização, que lhes permitam transformar o seu negócio, que lhes permitam expandir, orientar-se para o futuro. Para nós, Millennium BCP, o principal desafio é estar ao vosso lado e conseguir encontrar as soluções ajustadas às vossas necessidades, porque afinal, resiliência é com todos nós que estamos aqui na sala. Portanto, contem connosco. Muito obrigado. Obrigada, Hugo. Mais do que um privilégio, é uma honra ter connosco o Secretário de Estado da Internacionalização, Dr. Eurico Brilhante Dias. Doutorado e mestre em Ciências Empresariais pelo ISCTE, 2007 e de 1999, respectivamente, e licenciado em Gestão de Empresas pelo ISLA Lisboa, atual Universidade Europeia de Lisboa,